E aí, gente, tudo bom? Talvez vocês já sabem, eu sou professor de literatura. Eu me formei em letras em espanhol e também eu fiz uma parte da minha dissertação sobre o cordel. E muitas pessoas aqui no canal perguntam se eu posso ajudar eles para escrever poesia, para escrever cordel, ou se eu poderia dar uns conselhos, umas dicas para escrever, ou pelo menos começar a escrever. E eu me sinto muito honrado e muito bem recebendo esses comentários. E mesmo que não falo português como minha língua nativa, porque a minha primeira língua é o inglês, eu sei um pouco sobre escrever poesia e como eu estudei bastante o cordel e a literatura no geral, gostaria de dar umas dicas para vocês. Então, é verdade que não existe nenhuma fórmula para escrever poesia, mas sim eu vou dar algumas dicas para orientar vocês nas suas primeiras tentativas de escrever poesia para os seus folhetos de cordel. Então, vamos lá. Bom, o primeiro, o mais importante, é simplesmente ler, e muito. Devem ler todo tipo de literatura, poesia, contos, romances, etc. Mas se quiserem escrever cordel, devem ler muito cordel. Então, se você nunca leu cordel, para agora. Para de assistir esse vídeo. Você vai lá, você pega um cordel, o primeiro cordel que você tiver na mão, você lê. Ou se você quiser uma sugestão, eu posso recomendar O Pavão Misterioso. É muito bom, embora um pouco longo, é bastante longo na verdade, mas é bom. E se você gosta do tema do cangaço, A Chegada de Lampião no Inferno é muito bom também. É um clássico. Então deixa eu tirar esse chapéu de cangaceiro primeiro, de Lampião, para falar mais fácil. Ok, então primeiro conselho, você tem que ler e tem que ler o cordel. Segundo, você deve entender as regras da poesia no geral. Hoje em dia é menos comum escrever poesia seguindo uma estrutura bem rígida. Mas antigamente a poesia tinha que ter um ritmo, uma métrica, uma rima e uma quantidade específica de versos ou linhas de cada estrofe. Então, a palavra verso quer dizer linha numa estrofe de poesia. No cordel, você tem que seguir as regras. Quais são as regras? Bom, é fácil. Tem que prestar atenção às sílabas, às rimas e ao número de versos de cada estrofe. Uma métrica bem comum no cordel se chama a sextilha. Quer dizer que cada estrofe tem 6 versos ou linhas e os versos rimam desse jeito. A, B, C, B, D, B. Versos 2, 4 e 6 vão rimar. E os versos 1, 3 e 5 não vão rimar. Na sextilha, cada verso deve ter 7 sílabas vogais. Por exemplo, em O Pavão Misterioso, é assim que o poema começa. Vou ler. Eu vou contar uma história. Então, eu estou contando 9 sílabas, mas na poesia você junta certas coisas. Então, eu vou contar uma com história. História. Eu vou contar uma história. Então, são 8 agora, né? Então, você vai tirar uma sílaba. Agora são 7. Então, você vai ter 8 no total e vai tirar uma. Vai ser 7. Agora, eu vou contar uma história. Observa que o primeiro verso tem 9 sílabas normais. Bom, se o verso terminar com ênfase na penúltima ou antes sílaba da última palavra, você vai contar uma sílaba a menos. Então, história tem ênfase aqui, história, na penúltima sílaba. Você vai tirar uma sílaba dessa palavra. Então, história, como é a última palavra do verso e tem ênfase na penúltima sílaba, o total do verso é 9 sílabas. Então, a gente vai tirar uma sílaba dessa palavra história, então vai ficar com 8. E depois disso, a gente pode combinar a palavra uma com história e assim fica com 7. Eu vou contar uma história, tirando uma. E o resultado é que o verso tem 7 sílabas. Agora também, mais uma dica para as regras da poesia. Quando o verso termina
com ênfase na última sílaba da última palavra, você conta as sílabas tal qual. Exemplo do mesmo cordel é outra estrofe. Concordou com seu irmão. Irmão tem ênfase na última sílaba, não é? Então, concordou com seu irmão. 7 sílabas, você vai deixar do jeito que tá, 7. Finalmente, lembra que, como já falei, o número de versos de cada estrofe é importante. Para fazer uma cestilha, você precisa de 6 versos de 7 sílabas vogais para cada estrofe. Agora, dica número 3, agora a gente vai falar de como rimar. Fiz uma breve pesquisa com 8 cordéis escritos em cestilha que tenho na minha coleção de cordel. Nesses 8 poemas, tem um total de mais de 350 estrofes de poesia, ou seja, mais de 2.000 versos nesses 8 folhetos. A rima mais comum é... O que você acha? A rima mais comum é quando a palavra termina com ão. Especialmente quando a gente está falando do cangaço e lampião. Então, muitas e muitas estrofes, muitos versos têm esse esquema da rima. Toma um momento para pensar em palavras assim. Mão, bênção, capitão, e também verbos como estão, são, falarão, etc. Então, você já entendeu como é fácil assim, com essa rima de ão? Poderia ser outra rima em outro contexto, mas por agora, pensa nessa rima, ão. Depois que palavras que terminam com ão, você pode rimar com palavras que terminam com ado ou ada. Muitas vezes essas palavras são parte de um verbo, como a gente tem falado, né? E claro, você pode rimar facilmente com verbos infinitivos, como falar, comer, escrever, né? Contar. E eu tenho muitos exemplos a mais que surgiram da minha pesquisa da poesia que eu tenho, mas uma dica boa, no geral, seria usar conjugações verbais quando não tiver uma boa opção para rimar. É tão fácil rimar com os verbos e pode até incluir substantivos também. Exemplo, ele come, verbo. Ele some, verbo. Ele tem fome. Palavra é um substantivo. Também é útil procurar sinônimos de palavras que sejam mais fáceis para rimar. E não esqueça que você sempre pode usar um dicionário de rimas, porque às vezes fica mais fácil encontrar outro termo numa lista de rimas do que num dicionário de sinônimos, né? A melhor dica que eu tenho, afinal, para saber rimar é prestar atenção quando você estiver lendo. Conselho número 4 para escrever poesia. Para de pensar em prosa. A prosa, ou seja, escrever em parágrafos, te permite escrever do mesmo jeito que você fala, né? De uma forma linear. Mas a poesia manipula e modifica a linguagem para caber dentro dessas regras que a gente acabou de explicar. A poesia muda a sintaxe e adiciona palavras ou tira palavras, às vezes, para chegar ao número de sílabas exato. Um exemplo, é normal dizer, vou comer uma pizza, você quer vir comigo? Observa que não tem uma rima e não tem as 7 sílabas necessárias, mas vamos modificar essas frases um pouco. Olha que com uma mudança pequena, básica, a gente pode fazer os dois rimarem com as 7 sílabas. Colocar comer e quer como a última palavra de cada verso ajuda porque tem ênfase na última sílaba e a gente não precisa tirar sílabas. E também faz rima e fica assim. Uma pizza vou comer, vir comigo você quer? Tá vendo que é muito poético falar desse jeito? E a gente usou as mesmas palavras. Vou comer uma pizza, você quer vir comigo? Então, só mudando a sintaxe ou a ordem das palavras, a gente pode rimar facilmente porque é verbo infinitivo. Outra vez, numa conversa normal, não soa bem isso, escrever desse jeito ou falar desse jeito, mas na poesia é aceitável. Então, pensa não em prosa, pensa em poesia.
ok? Muda a sintaxe ou a ordem das palavras e também pensa em sinônimos. Considera se é fácil ou não rimar com essa palavra se fosse a última palavra do verso. Enfim, a dica número 5 para escrever poesia é simplesmente escrever poesia. Você não vai poder escrever poesia se não tentar. Claro, os seus primeiros poemas não vão ser da qualidade de Gonçalves Dias, né? Mas pelo menos você deu o primeiro passo. Então, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Então, vou resumir essas 5 dicas aqui num poema de cordel. Você está pronto? Aqui ofereço dicas para poesia escrever. Lembra que você primeiro deve começar a ler. Segundo é semelhante. As regras tem que aprender. Depois disso são as rimas. Tem que prestar atenção, porque com elas você sabe o talento do escrivão. Dica 4 é esquecer, da prosa e seu padrão. Para a última dica, pega um pedaço de papel. Não tem jeito de aprender, nem com milagre do céu. É só sentar e escrever se quiser fazer cordel. Obrigado por assistir. Gostei muito de fazer esse vídeo. Eu tive que escrever tudo certinho para não errar tanto na gramática. Espero também que tenha sido de ajuda para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!